Sejam bem-vindos à aula de hoje. Noções de harmonização. Harmonizar vinhos e comida é algo habitual. Sempre que nós pensamos em beber um vinho, nós estamos aliando isso a uma experiência muitas vezes gastronômica. A gente quer combinar os vinhos que a gente bebe com o que a gente come. Algumas regras básicas podem tornar essa experiência muito melhor. Obviamente, você pode criar suas próprias experiências e o mundo do vinho e da gastronomia permite que isso ocorra. Isso que é o bacana, isso que é o divertido de cada vez mais entender de vinhos e de gastronomia. Algumas regras básicas seguem o seguinte raciocínio. Vinhos brancos ou vinhos leves combinam com pratos leves. Vinhos tintos, vinhos encorpados com pratos mais pesados. Espumantes são um pouco mais versáteis e podem inclusive harmonizar ou combinar com sobremesas, pratos leves e também pratos encorpados. O que a gente vai tentar explicar aqui é quais combinações podem e dão certo e quais você pode tentar experimentar em casa. Vinhos brancos leves são vinhos que são de safras recentes, até 2 anos. Por exemplo, nós temos o vinho de 2019, é um vinho muito recente, 2018 também. A partir de 3 anos já se torna um vinho não tão novo em questão de vinhos brancos. Então, esse é um padrão que pode ser observado quando da escolha de um vinho branco leve. Além das variedades, Chardonnay, como nós já comentamos quando falamos de vinhos brancos, das variedades, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Riesling, os moscatos, que são vinhos extremamente frutados e florais. O que torna o vinho um pouco mais encorpado é o processo de envelhecimento, principalmente em barricas de carvalho. Quando a madeira entra em cena, ela influencia bastante a composição química e logo olfativa e gustativa do vinho. Então as mesmas variedades, Chardonnay, inclusive Sauvignon Blanc, podem ser envelhecidas e se tornar vinhos mais encorpados, com aromas mais intensos de torrefação, algo que talvez não harmonize muito bem com saladas, por exemplo, mas harmonize muito bem com bacalhau ou atum, ou salmão, ou pratos defumados. Então, uma forma de observar o que é um vinho encorpado ou um vinho leve, no caso de vinhos brancos, é observar se esse vinho foi envelhecido ou não em barricas de carvalho e se ele é ou não de safra recente. Quando harmonizamos vinhos tintos com comida, nós devemos observar algumas questões. O quão encorpado é esse vinho, o quanto de tanino esse vinho pode ter, o quão envelhecido ele foi em barricas de carvalho. Isso vai classificar ele em vinho tinto, leve, médio ou encorpado. E partindo conhecendo o vinho que nós temos, nós vamos harmonizar com a comida ou o prato que nós elaboramos ou pedimos em um restaurante, por exemplo. Os vinhos tintos leves ou médios, não tão encorpados, eles harmonizam muito bem com aves, algumas aves de caça, por exemplo, embutidos, carne vermelha, com massas, com risotos. Eles se dão muito bem com essa harmonização, inclusive com chocolate meio amargo. Já vinhos mais encorpados, e nós podemos aqui mencionar Taná, Barolos, alguns vinhos de Bordeaux, Cabernet Sauvignon, de regiões um pouco mais quentes, inclusive Carmener, são vinhos um pouco mais encorpados. Eles são geralmente harmonizados com carnes de sabor forte, com pratos gordurosos. E aqui a gente pode mencionar, por exemplo, feijoada. Feijoada vai muito bem com vinhos tintos encorpados, que passaram por um processo de envelhecimento. Churrasco, com queijos de massa dura, por exemplo, um grana padano, parmesão. Os vinhos espumantes também são vinhos que podem harmonizar muito bem e são muito versáteis. Eles podem harmonizar desde pratos doces até pratos gordurosos e leves. Em geral, produzidos a partir do método Charmat, são vinhos que podem harmonizar muito bem com pratos leves, saladas, peixes, frutos do mar, queijos frescais, frutas. Já vinhos elaborados a partir do método tradicional, que são vinhos que têm um aroma típico de levedura, de torrefação, harmonizam muito bem com pães, queijos, com frutas secas, com produtos defumados, justamente por serem espumantes que têm
uma estrutura não são mais encorpados, mas o perfil aromático é muito diferente daqueles elaborados a partir do método Charmat. Já vinhos moscatéis ou vinhos doces harmonizam muito bem com doce. Em geral, não se pode harmonizar um vinho moscatel, que é extremamente adocicado e frutado, com um sabor muito intenso, com um prato salgado, por exemplo. Então, essa harmonização não dá certo. Moscatel, vinhos doces, espumantes, funcionam muito bem com doces, desde chocolates e qualquer outro tipo de sobremesa. Essa foi a nossa aula de hoje e você poderá encontrar uma tabela mais detalhada de harmonização no nosso material de apoio.